Gil, até quando é que vamos ter esta onda de calor e que riscos, que perigos é que isto pode trazer? Bom, antes de mais, muito boa tarde também, muito obrigado pelo convite. Bom, o que nós temos assistido é uma configuração sinótica que permite que toda a Europa Ocidental esteja, de facto, a experienciar uma onda de calor relativamente severa, não é? Nós temos um anticiclone que se tem estabelecido e que continua presente nas Ilhas Britânicas, estende-se em crista até chegar ao anticiclone dos Açores, que neste momento está um pouco a sul do arquipélago, mas toda esta região do oeste da Europa está sujeita a este fator. Isto bloqueia a passagem de nebulosidade, de frentes de precipitação, então permite que haja um aquecimento radiativo da superfície e depois também, como se tem falado, os sistemas anticiclónicos são sistemas em que existem correntes descendentes de ar, subsidência e o ar por compressão aquece junto à superfície. Então, esta receita com estes elementos permite que, ao longo dos vários dias, nós temos visto um aumento de temperaturas progressivo, que já culminou em alguns recordes em Inglaterra, em França e em Portugal. O que se prevê para os próximos dias é que este anticiclone nas Ilhas Britânicas deverá dissipar-se, o anticiclone dos Açores deverá mover-se para norte e deverá começar a afetar o nosso território. Ou seja, esta onda de calor vem fora da época? A onda de calor vem fora da época, mas repare que uma onda de calor, na verdade, pode acontecer em qualquer altura, desde que se exceda, não apenas no verão, não é? Desde que se exceda o valor da temperatura máxima ou de um percentil de temperatura máxima durante 5 ou 6 dias, podemos ter uma onda de calor em qualquer altura. Claro que com um aquecimento progressivo da atmosfera, que obviamente é uma consequência também das alterações climáticas, nós podemos esperar que tenhamos estas ondas de calor com valores que realmente afetam diretamente a população, a gestão da floresta, em alturas mais... E em relação a que riscos é que pode trazer ter aqui uma primavera tão quente para os meses seguintes? Bom, é muito importante, para além também de falarmos da floresta, mas eu deixo aqui para os meus colegas de painel falarmos da população. O calor é uma ameaça silenciosa e Portugal tem um número de excesso de mortalidade por calor que é muito elevado. Todos os anos nós temos, em média, 700 a 1000 pessoas que morrem por causa de calor, em excesso de mortalidade. E, portanto, quando nós pensamos nestes números, e se pensarmos, por exemplo, Ontem no ano a Direção-Geral passado... da Saúde explicava aqui neste estúdio que não está diretamente relacionado com o calor, está com doenças que as pessoas já têm e depois com o calor é um excesso de fica mais... mortalidade que vai agravar problemas crónicos, que vai agravar morbilidades e que vai afetar a população mais vulnerável. Mas que, se efetivamente as temperaturas não fossem altas durante um período tão prolongado, essas pessoas podiam não falecer. E se olharmos para o ano passado, por exemplo, eu gostava de dar este exemplo, que na primeira quinzena de agosto do ano passado tivemos uma onda de calor também muito severa em Portugal e foram apurados um excesso de mortalidade de 1.300 pessoas. Se nós pensarmos em 1.300 mortes associadas a uma inundação ou um incêndio florestal, reparem no impacto que isto tem, mas por alguma razão nós continuamos a protelar medidas que são essenciais num país que cada vez mais vai ser afetado por fenómenos de calor e continuamos a ter estes excessos de mortalidade consistentemente ao longo dos anos. E, portanto, o impacto na população acho que é extremamente importante de ter em consideração e devemos ser preventivos do ponto de vista da sua proteção. Gil, há pouco também já tocou neste assunto. O que está a acontecer em Portugal, nesta onda de calor, está a repetir-se de igual forma noutros países da Europa? É exatamente o mesmo? Sim, bom, neste caso em específico, esta onda de calor afetou vários países porque a configuração sinótica assim o permitiu, não é? Mas este tipo de fenomenologias é um tipo de fenómenos que, com as alterações climáticas, têm de facto uma dispersão que vai chegando a outras regiões, mesmo regiões que previamente não tinham este tipo de problemas. O impacto de uma onda de calor em Portugal deve ser muito diferente no Reino Unido. É diferente, muito diferente no Reino Unido, porque o Reino Unido não está tão preparado como Portugal. Portugal não é que esteja extremamente bem preparado, mas no Reino Unido a própria componente biológica da população não está preparada para este tipo de temperaturas tão extremas. Mas mesmo em Portugal é preciso perceber que este tipo de fenomenologias não vai melhorar. Portanto, o Portugal do futuro será toldado por extremos de calor mais frequentes, extremos de calor mais intensos e será provavelmente a principal causa de problemas para a saúde pública do ponto de vista climático. Portanto, aquilo que as projeções indicam de uma forma muito consensual é que até ao final do século, e nós estamos a falar de um período que está 50, 60 anos à nossa frente, não é assim tanto, nós podemos ver uma duplicação do número de ondas de calor por ano
e uma duplicação também do período da extensão de Como é que cada a onda de população calor. se acautela perante isso? Bom, perante isto terão que ser desenvolvidas medidas de adaptação que podem começar já a ser aplicadas para prevenir este tipo de impactos. Principalmente a criação dos planos de contingência que efetivamente funcionem na iminência de uma onda de calor. Nós temos modelos de previsão meteorológica que funcionam muito bem, especialmente em situações de estabilidade, a 5 dias, a 1 semana e, portanto, é possível ter uma ideia. Prever é possível. Qual será? É possível. Depois, é preciso criar refúgios climáticos para a população. E isso existe? Isto existe já em alguns países da Europa, está a chegar a Portugal Cá não existe também. nenhum. Está a chegar, está a começar a ser implementado também em O que Portugal. é que são esses refúgios e onde é que se localizam? Um refúgio climático é, no fundo, uma infraestrutura pública que é transformada num local onde as pessoas possam estar, especialmente as pessoas mais vulneráveis. Uma estação de metro, ou, por exemplo, uma junta de freguesia, ou, por exemplo, um pavilhão desportivo, uma casa do povo, um mercado, À semelhança do que se faz com tribunal, o frio. onde se pode colocar as pessoas mais vulneráveis, onde essas pessoas podem receber hidratação no verão, onde a temperatura é controlada, porque o nosso problema de pobreza energética nas nossas casas é, de facto, um grande fator, não só de desconforto, mas também de impactos para a saúde pública. Tendo estes refúgios climáticos, é possível minimizar os impactos do calor e depois uma questão de literacia, como estava aqui a dizer o meu colega de painel, chegar às pessoas, chegar ao local, dar-lhes a informação. E nós temos alguns planos, por exemplo, a Aldeia Segura, Pessoa Segura, que funciona muito bem para os incêndios, mas este tipo de programas pode ser expandido também para este tipo outras questões. de riscos climáticos. Nesta